Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês hoje um devocional e nós vamos falar sobre Páscoa. E eu sei que quando chega essa época do ano você já começa a pensar qual ovo de chocolate que você vai comprar. E eu me lembro muito da minha infância nessa época, porque era a época em que minha mãe retirava as formas que ela deixava guardado dentro do armário e ali junto com as minhas tias, a gente ia até em casa, comprava as barras de chocolate e começávamos ali a fazer a temperagem do chocolate para fazer ali os ovos de chocolate todo artesanal. Eu me lembro que eu gostava muito porque eu ficava ali sempre comendo as lasquinhas de chocolate que ficava sobrando e as trufinhas que eram feitas, e eu ficava naquele anseio de quando eu vou poder comer aquele ovo de chocolate. Então eu tinha que esperar 4, 5, 6 dias para comer aquele ovo de chocolate. Os meus primos também ficavam esperando por aquilo, mas a verdade é que a Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate. E é isso que nós vamos entrar na Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus fala sobre a Páscoa. Primeiro, existe a Páscoa do Antigo Testamento, quando Moisés, em Êxodo 12, ele tira o povo hebreu do Egito. E nós vemos que a palavra Páscoa ela tem um significado de Pessac. O que significa isso? Passar por cima. Naquele momento estava a 10ª praga passando ali pelo Egito e aqueles que não tinham o sangue do cordeiro que foi morto dentro das casas passadas nos umbrais, o anjo da morte que passava à frente entrava ali naquela casa e matava o primogênito. Porém, aquele que tinha o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta, ali o anjo da morte não entrava e o primogênito da família era poupado. Agora, nós vemos também no Novo Testamento, quando nós começamos a ver que Jesus é o Cordeiro perfeito que morreu por mim e por você. Está dizendo ali em João 1,29, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com um pedacinho de bombom, não é você lembrar da sua família, não. Nós nos lembramos em que nós estávamos condenados, mas agora nós temos uma nova vida com o Senhor Jesus, que Ele nasceu, viveu, sofreu, morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus é que nós temos que celebrar a Páscoa do Cordeiro. Agora, ele tem um significado muito mais profundo a Páscoa. Ele tem um significado sobre sacrifício. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Não existia ninguém, não existia nada mais perfeito do que ele para ser servido como sacrifício por mim e por você. Teve ali uma nova concepção de aliança. Então nós temos ali um encontro com a nova aliança que eu e você vivemos, que essa aliança é através de Jesus Cristo. Jesus ele não veio para mudar, mas ele veio para dar continuidade. E agora com essa nova aliança com ele, nós temos um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. E nós celebramos também essa nova vida. Quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Nós esquecemos daquilo que ficou no passado, que mancha a nossa história, mas com o sangue dele ali na cruz, ele nos comprou. Agora, como nós estamos falando que Jesus Cristo é o Cordeiro definitivo que nos trouxe a libertação dos nossos pecados, nós podemos entender que a verdadeira Páscoa, ela não é sobre uma tradição, é sobre transição. É a transição da morte para a vida, da escravidão que muitas vezes nós estamos vivendo e nós nem sabemos, nós estamos escravos de tantas coisas que o mundo está nos oferecendo, para a vida, para a liberdade, da culpa que muitas vezes nós carregamos de coisas que aconteceram no nosso passado. Você não tem como mudar o seu passado, mas você consegue mudar o seu futuro. Você consegue, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deu, vivemos uma nova história, vivemos um novo futuro. E nós saímos do lugar de condenação para começarmos a viver a redenção. Todos os dias nós rendemos as nossas vidas como um aroma agradável, suave ao nosso Senhor, lembrando que aquilo que Ele viveu ali na cruz não é uma história de gibi, não é um conto de fadas, isso é real. Ele nasceu, Ele viveu, Ele sofreu e Ele morreu por mim e por você.
E esse foi o nosso devocional de hoje. Deus te abençoe.